Desejo saudar a todos com a preciosa paz do Senhor. Mais forte, desejo saudar a todos com a preciosa paz do Senhor. Dobrou o número de gente aqui agora. Coisa boa, né? Ore também, não fique calado não. Essa hora, quando a gente ora em conjunto, que é chamada a oração coletiva, ela é uma oração que a gente expressa o som, entendeu? Quando a gente está orando sozinho, aquela coisa nossa, aí a gente, é só para a gente. Mas isso aqui é uma oração pública. Então tem que você soltar a voz, falar, para o pastor ouvir que você está orando. Amém? Então, ore. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu, pelo dia, Senhor. Cada um de nós aqui tivemos uma agenda para hoje e o Senhor nos ajudou a cumprir. Esteja conosco, perdoa nossos pecados, recebe o nosso culto, Pai. Esteja aqui conosco. A gente precisa ouvir a Tua voz, Senhor. Abençoa os que já chegaram e os que estão a caminho e os que não vão poder vir também, em nome de Jesus. Amém. Aí sim, aí desse jeito o inferno treme. Já fica assustado logo. Eles chegaram mesmo, o demônio, eles chegaram mesmo com gosto de gás hoje. Eles já ficam, né? Graças a Deus. Venha cantar, meu amado. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Conforme nos orienta o nosso pastor, nós vamos adorar a Deus juntamente com a igreja. Participe do culto. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua harpa. 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou
Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, tu ao meu lado, aleluia, no seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu chegar. E eterna glória vou no céu chegar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Aleluia. Naradahadavas, tu derridas. Um dia nós vamos, aleluia, vivenciar este hino que nós adoramos ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. 299, glória a Jesus. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o celestial. Tenho sua graça divina sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Celestial, pelas águas fundas me levou, prova muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, com seu sangue vencerei. Celestial, Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar, o bom Jesus. Cristo, Cristo, nome sem
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 514, irmãos. Nós vamos adorar a Deus, pois o mesmo merece a honra, a glória e louvor. Em glória esplendente, na nuvem luzente, ao mundo virá outra vez o Senhor. O Santo Cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpada pronta, já veste também, pra ires com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Começando a ira, perece a mentira, no dia da vinda de Cristo Senhor. O mundo enganado no vício e pecado não vai tomar parte nas bordas de amor. Aleluia! Ele vem. Olha a tua situação. Ele vem. Nada faz. Aleluia! Vestes também pra ires com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de aceitar tua luz. A graça perfeita, não temendo aceita, pois breve Jesus há de vir lá do céu. Oh, veste tua alma com graça e com calma, de dia e de noite, orando ao teu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpada prontas, as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, desde já agradecendo a oportunidade que me foi dada pelo pastor da igreja. Que Deus conceda ao nosso pastor saúde, né? Aleluia. Graças a Deus, eu quero, para não esquecer, avisar a igreja que nessa próxima quinta-feira, de quinta para sexta, a partir da meia-noite, nós vamos passar a vigília de oração e apresentar as causas impossíveis, entendeu? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então você vem lutando com alguma coisa, já bateu em muitas portas, fez muita coisa e não resolveu. Então vamos bater naquele que disse: eu sou a porta, não é? Então a noite toda, questões pessoais, ou alguém que você ama que está sofrendo de alguma forma, enfim, mas vamos passar essa noite em nome de Jesus, apresentando as dificuldades, as lutas, e o nosso Deus, Ele ouve oração, tá bom? O nosso segundo co-pastor
Everaldo Lopes vai ler a Bíblia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Livro de Jó. Capítulo 1. Do versículo 4 ao 5. Todos encontraram? Leamos. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, e no seu dia enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuadamente. Nós vamos orar, irmão, e nesta oração, orar pelo nosso evangelista Marcos, nossa irmã Miriam, que estão em São Paulo cumprindo uma agenda, e a sua filha, que parece-me que é dia 12, que vai embarcar para a Espanha, para Deus ajudar ela e a sua casa ali, em nome de Jesus, não é? Também continuar orando pela nossa irmã Marlisabeth, para Deus dar uma recuperação total a ela. É uma pessoa por nome André, que Gilian pediu as orações, que ele falou com ela para ela pedir oração à igreja. Também o nosso João de Góes, nossa irmã Toinha, e a família enlutada, Edivaldo e Celice também, a sua mamãe também, Alice. Peço oração pela minha mamãe, Ivonete, para Deus dar uma saúde plena a ela. A nossa irmã Teta, nossa irmã Marília, está ali a Marília. Irmã Neves, Iranilda, Valdeci Romão, que está aí. Irmão Valdeci, dá para sair uma poesia hoje aqui? Prepara aí, tá? Os que estão fora, estão viajando, certo? A nossa irmã Ângela, irmã do evangelista Marcos, a virosezinha pegou ela. O pastor presidente José Carlos de Lima, para ter uma recuperação plena. O nosso irmão Dedé também, ele também precisa das orações. E quem quer fazer um pedido de oração aqui, irmão? A irmã Judite, que vai ser operada outra vez, não é? Quem acredita que Deus responde a oração, irmão? Então, nós vamos orar com o nosso amado presbítero Elias. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor, amém. Quem mais necessita de oração, eu também necessito, eu e minha casa, amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, estamos aqui, Senhor, em Tua casa, para junto, nós Te louvar e agradecer Teu santo nome, Pai. Te agradecer, Senhor, por o benefício que Tu tem nos feito, ó Pai,
Perdoa nossos pecados, nossas culpas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, Deus. Pai Celestial, quero te agradecer, Deus, para os hinos forem entoados, meu Pai, tua palavra, Senhor, a qual foi lida, Deus. Aplica no nosso coração para que nós possamos aprender mais de ti. Pai, neste momento, Deus, recebe, ó Deus, a cada pedido de oração que foi feito aqui esta noite. Pai, toma a frente, Senhor, tem misericórdia daquele que se encontra lá no leito do hospital. Pai Celestial, aqueles que se encontram em casa, até mesmo, Senhor, aqueles que têm chegado aqui na sua casa, Pai, porque eu creio no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia, Deus. Que tudo seja, meu Senhor, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ajuda, Senhor, nosso pastor Enil, sua família, Deus, a tua igreja, todo o teu povo, Pai. E que todo mal seja repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Toda enfermidade venha cair por terra sobre a vida de cada um que se encontra enfermo. Pai Santo, ajuda, meu Pai, esta igreja, Senhor, teu povo, que ainda está, Senhor, caminhando, pela sua graça, Senhor, que o Senhor ainda tem mantido cada um de pé, Pai Celestial, no teu nome. Eu sou grato a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém, e que Deus abençoe. Oi. Também, irmão, nas orações, orar pela nossa irmã Joelma, não é? Nossa irmã Joelma, ela sempre pede as orações. A irmã Lourdes aqui do Binário também precisa das orações. É muita coisa. Porque, irmão, olhe, eu vou dizer um negócio para você que é novo, mas eu não quero que você saia triste daqui, não. Você que é novo. Quando a gente vai ficando velho, irmão, é igual carro velho. Vai quebrando uma coisa, quebrando outra. Quando é novo, só quebra um negócio, o cara vai e ajeita. Aí vai usando as 30 anos, aí fica quebrando 2, 3. Aí quando vai chegando mais, aí a quebradeira é grande, irmão. Que você, se você gasta seu dinheiro todinho, não resolve. Que eu visitei a irmã e vi, né? Não é uma coisa, é outra. Ela agora disse que quando começa a andar, desloca aqui, ó. Deslocada embaixo, quando sai do lugar, ela cai na hora. Vai chegar um tempo na sua vida, você que é novo, que você vai começar a andar e de repente vai assim. Vai se desgastando a ossada da gente, irmão. Aí eu estou dizendo que aproveite, sirva a Deus, né? Ore muito quando é novo. Quer dizer, vou orar muito quando ficar velho. E não ora não, irmão. Às vezes se ajoelha e adormece. Entendeu? Então, é a vida. Aproveite aí. Aproveite em nome de Jesus, sirva a Deus. Não desperdice tempo não, tá bom? Amém? Foi boa essa palavra? Não fica triste não, você que é jovem ainda, tá? Se a pessoa não tiver problema na visão nenhum, mas quando ele chegar para 40 anos, 37 para frente, ele vai ter uma doença chamada presbiopia, que significa vista cansada. Aí se ele achar e não tiver nada ainda, depois da vista cansada, você já viram aqueles vidros, uns vidros arranhados, uns vidros que ficam arranhados assim. Vai ficando velho, não fica arranhado. Pronto, esse vidrinho da gente, do olho que a gente vê, começa a ficar arranhado. O nome daquilo é catarata. Ninguém escapa de ter isso. Entendeu? Aí fica tudo arranhadinho. Aí a pessoa depois vai fazer uma cirurgia para botar um negocinho, uma lentezinha. E é feliz o que faz dar certo. E para ficar velho,
Basta anoitecer e amanhecer. Amém? Só precisa poder. Então aproveite sua idade. Não fique e vá se acostumando, né? Né, irmão? Vá se acostumando. De vez em quando tem uma tontura, pisa assim meio fora e a vez quando dá uma rodadazinha. Né? É desse jeito. Vamos convidar a leitura para a contribuição. 3 diáconos. Nosso irmão Wagner sofreu um acidentezinho pequeno de trabalho, não foi? Mas está melhor. Eu não estava sabendo, não. Seu diploma está aqui, viu? Vou entregar. Nosso irmão, ele vai. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui em Provérbio 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Quem crê, diga amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento iremos te adorar através das contribuições, os santos dízimos e as ofertas voluntárias que servem para o mantimento da tua obra. Continua abençoando, Senhor, a vida de cada contribuinte e ajuda, meu Deus, aqueles que desejam, mas não têm condições. Abre as portas que estão fechadas, facilita os meios. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Juventude aí vai cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
fica pertinho aí, né? Olha, eu estava dizendo aqui aos irmãos, a gente fala uma coisa e fica pensando noutra, né? Assim, que às vezes a pessoa vai chegando as coisas no corpo da pessoa que é proveniente do desgaste, do uso do corpo pela idade. E às vezes a pessoa, Jesus, o inimigo, é o inimigo. Às vezes é o inimigo. E Jesus está olhando para a pessoa dizendo, meu filho, é a sua idade mesmo. Entendeu? É o inimigo. Não, pai. É a sua idade mesmo, né? Então, inclusive falando para a gente alicerçar o que a gente falou sobre essa questão da velhice, eu quero só ler aqui, na linguagem contemporânea, para você ter uma ideia o que é que está aqui em Eclesiastes. Ouça com atenção. Veja aí o caminho de todos nós. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Tem gente que quando fica velho mesmo não tem mais prazer em nada, não quer fazer uma viagem, não quer sair para nada. A pessoa quer ficar de pijama dentro de casa. Olha aí, presta atenção. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Aí ele fala sobre os braços da gente. Preste atenção, quando fica velho, né, ficando. Então os seus braços, que sempre lhe defendeu, começarão a tremer. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. E seus dentes cairão. Você nem precisa mandar o rapaz tirar para fazer implante, que ele já cai, né? E sobrarão tão pouco os dentes que você não conseguirá mastigar a sua comida. E aí, está ficando bom? É a Bíblia que está dizendo. E a sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. É a catarata. Você ficará surdo. Não vê que às vezes a gente fala com ela, né? Você vê uma pessoa que quando você estiver falando já ficar fazendo assim, é porque já está com dificuldade de audição. Não é o culto da família, pai? Tem que aprender tudo, não é? E saberão, você não vai conseguir mastigar a sua comida. A sua vista vai ficar fraca, você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, porque o povo diz aí que velho não dorme, né? Não consegue dormir, quase. Quando os passarinhos começarem a cantar, você acorda. Então você terá medo, olha outra coisa que vai acontecer. Você terá medo de lugares altos. E até caminhar vai ser perigoso. Isso aqui já chegou em mim. Os seus cabelos ficarão brancos. Já chegou em mim, já. E você perderá o gosto pelas coisas. Você vê muita gente idosa com depressão, né? Verdade ou não? Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa.
nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina. Olha aí. Uma lamparina de ouro cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que deu. Aí Eclesiastes diz assim, Salomão, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Aí que no versículo 13 do capítulo 12, ele fala sobre qual é o sentido da vida. E aqui, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Amém? Se alguém perguntar qual é o sentido da vida, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É para isso que a gente foi criado, né? Olha, eu vou fazer uma meditação aqui, em nome de Jesus. Nós vamos falar uma parte do sermão sobre a base de sustentação do lar. Diga comigo, a base de sustentação do lar. Mais outra vez, a base de sustentação do lar. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Aí tem velho, irmão. A pessoa, quando fica velha, tem que ter cuidado, porque às vezes vira chamada a idade do palhaço. É quando ele fica velho e quer se meter a ser jovem. Ficar desafiando o jovem, pulando, entendeu? Indo para cima de telhado, andando. Ele dá um pulo, pulando. Não sabe que os ossos estão fracos. Num pulo ele pode quebrar. Não é assim ou não? A gente tem que viver de acordo com a idade da gente. A gente não pode ser tolo, né, irmão? Tem que viver. Então, é muito importante, irmão, quando a gente não pode ser ignorante. Amém? Não pode ser ignorante. A gente tem que reconhecer os nossos limites. E quem não reconhecer os limites, só reconhece quem tem humildade. A humildade é que faz a gente reconhecer nossos limites. Viu, irmão? Eu vou falar aqui, no final quero ouvir sua. Tá bom? Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga, a base de sustentação do lar. Tudo na vida, para se sustentar, tem que ter alicerce. As coisas só se sustentam se tiver alicerce. E no lar, na família, não é diferente, não. E existe pelo menos 3 aspectos que consideramos como a base de sustentação do lar. Quais são os 3 pontos que pode ser considerado a base de sustentação do lar? Número 1, o desempenho correto dos papéis. Diga aí, o desempenho correto
dos papéis. Segundo, o bom gerenciamento do lar. Diga, o bom gerenciamento do lar. Terceiro, a espiritualidade no lar. Diga. Então vamos dizer, as 3 bases de sustentação do lar. Diga, o desempenho correto dos papéis. Segundo, o bom gerenciamento do lar. Terceiro, a espiritualidade do lar. Então, o desempenho correto nos papéis. O dono da casa tem o seu papel no lar, a dona da casa tem o seu papel no lar, os filhos também têm. E Deus instituiu a família, estabeleceu para a família o que é chamado princípios para o bom desenvolvimento da família. Uma família só vai se desenvolver bem se ela tiver os princípios estabelecidos por Deus para a família. Cada integrante da família tem a sua função. O pai tem a sua função, a mãe tem e os filhos têm a sua função. E quando os princípios do Criador não são aplicados à família, então ela corre um risco de ser destruída. Quando você vê um casamento que foi destruído, foi porque alguém não cumpriu, princípios estabelecidos por Deus para a sustentação da família. Alguém quebrou. A gente está vendo no Brasil muito chamado feminicídio, muito assassinato de mulheres, etc., e que se criam leis e etc., mas aparentemente não resolve. Mas quando você vai olhar a causa daquele feminicídio ou um homicídio, por exemplo, você vai descobrir na pesquisa que houve falta de cumprimento em princípios estabelecidos por Deus. A maioria desses assassinatos, se você acompanhar a divulgação, quando é tratado os pormenores, você vai entender que a maioria, mais de 90%, houve infidelidade conjugal. Alguém que não santificou o casamento, alguém que, sabendo que o casamento até que a morte separe, alguém que chegou para um dos cônjuges e disse assim: eu não quero mais viver com você, que eu não gosto mais de você. Aí ele quebra a aliança que foi feita por Deus, o que Deus uniu não separa o homem, não é assim? E a justificativa, a explicação para a separação não convence nem tem a aprovação da Bíblia, não é? Então, você vai encontrar isso. Mulheres que estão deixando os maridos e na mesma semana já está com outro. Então, aquele cara que era apaixonado, o que é que ele vai entender? Que ela já tinha alguma coisa antes, não é? Então, ali, o ciúme, floresce, porque quando um diz que vai deixar o outro, e o outro que não disse gosta, não é assim? Então, com aquela paixão, então vai vindo aquelas coisas, e o diabo começa a falar no ouvido da pessoa, e vem os pensamentos na pessoa, mas não são pensamentos, são falas que o diabo fala e vai para a mente da pessoa. E quando a pessoa, quando se menos espera, uma tragédia está acontecendo.
Então, toda a separação, irmão, que acontece porque foi quebrado princípios estabelecidos por Deus para o bom desenvolvimento da família e do lar. E é preciso entender isso, né? Tanto o homem quanto a mulher são iguais em Cristo Jesus, mas há diferença de papéis no lar, porque o marido, como a cabeça da família, tem maior responsabilidade e autoridade na administração do lar. Então, às vezes, eu já ouvi isso algumas vezes, né? Que às vezes algumas mulheres, depois que se casam, e elas botam na cabeça que eu sou uma escrava, né? Mas ela tem papel definido no lar, que eu fico olhando mesmo na minha casa como é. Não sou eu que vou pegar e vou lavar roupa, irmão. Quem lava é minha esposa. Não sou eu que vou pegar e vou passar o ferro, né? Passar roupa. É um papel dela. É o papel dela fazer a alimentação. Não é que o homem não possa fazer, mas é o papel dela. É o papel dela o quê? Amamentar os filhos. O filho nasceu, criar os filhos, entendeu? É o papel da mulher. E o papel do homem é a manutenção, entendeu? A manutenção da família. Ele é o principal responsável. Mas às vezes tem cara aí no Brasil morto de preguiça, que fica se escorando na mulher, entendeu? A mulher tem um serviço, tem um negócio, e ele não para em serviço nenhum, entendeu? Muitas vezes fica se escorando, não é assim? Mas o que precisa entender é que esse papel de cabeça do lar, entendeu? É um papel que não quer dizer que o homem seja superior, mas tem maior responsabilidade e autoridade na administração do lar. Quem entendeu o que eu falei pode dizer amém. A mulher hoje, ela tem o seu campo de trabalho, ela trabalha, não é? Às vezes trabalha fora, trabalha em casa. O papel principal dela é a criação dos seus filhos, cuidar do seu lar. Ela pode trabalhar? Pode, mas desde que não haja prejuízo no papel principal dela. O papel principal dela, está entendendo? Então, as mulheres sábias da igreja, que querem estar nos cultos durante o dia, em ciclo de oração, campanha de visita, elas, o que é que elas fazem, muitas delas, né? Acorda cedo, prepara tudo, deixa um almoço, para quando o marido chegar, por exemplo, o almoço dele está pronto, as coisas estão prontas. Mas algumas, na sua ignorância, eu não fiz porque eu fui buscar o Senhor, eu fui adorar o Senhor, e ainda quer ter razão se ele reclamar, não é? Então, o homem cabeça, Efésios capítulo 5, versículo 22. O homem recebeu a responsabilidade de administrar a casa. Ser cabeça não significa ser superior, mas ter maior responsabilidade. E como cabeça do lar, o marido tem que ser pai, sacerdote da família, protetor do lar, instrutor, guia e provedor. Amém?
Então vamos ver aqui, vamos recitar. Como cabeça do lar, o marido tem que ser, diga aí, pai, sacerdote, protetor, instrutor, guia e provedor. Está vendo aí? Então, Deus estabeleceu a família, o casamento, mas Ele também regulamentou, entendeu? A convivência, o funcionamento da família, da casa, como uma empresa que precisa funcionar tudo certo. Ele determinou os papéis. E quando há inversão dos papéis, então começa a haver dificuldade no relacionamento, na família, não é? Então, Gênesis capítulo 3, depois a gente lê Efésios, veja Gênesis capítulo 3, versículo 19. O homem é pai, sacerdote, protetor, instrutor, guia e provedor. Gênesis 3 e 19. Amém. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha aí, está vendo? Você vê no versículo 16, no papel da mulher, de multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Então a gente vê que a principal missão da mulher é ser mãe. A gente vê, por exemplo, quando esse princípio é quebrado, a gente vê o desmantelo aí. As mães que não querem criar os seus filhos, acham mais importante, vamos dizer, ganhar dinheiro. E os meninos, nos momentos da vida que mais precisa da presença da mãe, eles estão na mão de outra pessoa. A mãe, irmão, é insubstituível para criar o filho. Nada substitui a mãe. Entendeu? Todo mundo sabe aquela frase que diz: mãe é mãe. Os avós, por uma necessidade, podem até criar. Não é assim? Mas todo mundo sabe que neto criado por avô e avó são meio trabalhosos, né? Porque o avô e a avó procuram fazer todos os gostos. Então, é diferente. Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Está vendo aí? Papel do homem está aqui. Trabalhar, irmão. A mulher não pode ficar pensando que é escrava porque o marido sai para trabalhar. O que a mulher tem que entender é que de tudo que os dois conquistar, aquele que o marido conquistar, uma parte é dela. Amém? Eu acho isso muito importante, que uma parte seja da mulher, porque isso já evitou tanta separação, que às vezes a pessoa diz: eu não quero mais essa mulher. Mas tem as coisas, né? Aí quando vai lá na justiça para dizer: eu não quero mais essa mulher. Aí vai na justiça, e aí o juiz diz: rapaz, é o seguinte, a metade tem que ficar para ela. Aí ele diz: vamos parar com essa conversa aqui. Eu acho bom por conta disso, sabe? Porque muitos já não são separados por causa dessa questão de patrimônio. Vocês sabem o que eu estou falando? É verdade. É verdade o que eu estou falando ou não? Então, Deus faz tudo certo e nunca erra. E isso é uma coisa muito importante, não é? Então, a mulher não precisa ficar preocupada, que o que ele conseguir é dela também. Amém? Ela trabalhando em casa, no caso, cuidando do lar do marido e dos filhos, e ele trabalhando fora,
aumentando o patrimônio, lutando, e aquela coisa boa. É uma sociedade boa, rapaz. É uma sociedade muito boa, não é? Então, vamos ver aí também 1 Coríntios 11:3. Quem é que pode ler? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Está vendo aqui o homem como cabeça do lar. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Então, quando a gente pensa na cabeça da pessoa, a gente vê que é da cabeça que saem os comandos, não é? É a cabeça ou é a cabeça, a minha cabeça é quem está fazendo ou determinou para eu sustentar o microfone. Que eu pensei em falar nesse, aí não deu certo, aí veio o pensamento. Então segura o outro. Quer dizer, vem um comando. As mulheres, respeitando as mulheres, né? Todas elas são assim, você não fica triste comigo não, dominadoras, está entendendo? E às vezes elas querem dominar o marido. Aí, não, pastor, mas eu conheço uma que não é. Me apresento que eu quero dar os parabéns a ela. Mas todas elas, não tem, de alguma forma, ela quer. Umas são mais educadas, mas, está entendendo? Agora, veja bem, né? Então, mas isso é da natureza. É da natureza dela, entendeu? Se o cara, se eu vou trocar de mulher, porque essa mulher quer mandar em mim, vai arrumar outra também, às vezes até pior. Então, o que o homem precisa ter é postura. Ele tem que ter o pulso, porque elas querem, às vezes, mandar no marido, mas elas não gostam se o marido deixar elas mandar nelas. Eu não vou nem perguntar a vocês se isso é verdade. Viu? Você não pensa que deixando ela estar manobrando você, vai ser bom para você, ela vai gostar mais de você, ou entendeu? Não. Porque o marido, como cabeça, tem função de provedor e protetor. Está entendendo? E aí, vocês estão gostando hoje? Não se preocupe não, que segunda-feira nós vamos voltar, é o dia dos homens. Viu? Glória a Deus. É porque eu estou seguindo a sequência aqui. Então, é preciso, né, entender isso aí. Que a cabeça dá os comandos. Manda a mão pegar, pega isso aqui, ó. Entendeu? Deu um chute. Não é a cabeça? Quer dizer que é o corpo. O comando do corpo é daqui, da cabeça. Quem está entendendo diz amém. Então, se o homem, já que o homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Amém? O homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Não quer dizer com isso que o homem não pode se julgar superior, porque sem a cabeça, nem também achar que tudo que fez foi certo. Porque às vezes a cabeça da gente dá um comando e a gente faz uma coisa e depois se arrepende. Diz assim, se eu soubesse eu não tinha feito. Então muitas vezes o corpo, que é a mulher, ela tem uma orientação para a gente. E tem hora que a cabeça tem que ouvir o corpo. Que às vezes a mulher, ela tem uma opinião, entendeu? Que é muito importante a gente ouvir.
Não é essa questão de machismo, como alguém diz, né? Então, cabe ao homem a função de estruturar a sua casa. Quando ele perde o autocontrole, acaba prejudicando toda a estrutura do lar. Então, juntamente com a esposa, o marido deve instruir e ensinar os filhos a amar e obedecer a Deus e também a guardar os mandamentos das Sagradas Escrituras. Deus exige do homem maior responsabilidade. E é verdade, viu? Quer ver como é verdade? Quando Adão e Eva pecaram, quem foi que Deus foi procurar e foi cobrar? Foi de Adão. Por quê? Porque ele é a cabeça do lar. E a responsabilidade maior estava com ele. Então, o que é que acontece? Ele se deixou influenciar. Ele se deixou influenciar pela mulher, entendeu? Que levou a ele a quebrar um princípio que Deus deixou para eles. Então, nessa hora, Deus não quer saber dessa desculpa de dizer, não, mas foi a mulher. Porque Deus diz assim, não, mas o meu contato foi contigo. Então, tem homem dentro de casa, irmão, que tem os problemas dentro de casa, ele fica só de fora. Tudo bota a mulher para resolver, está entendendo? É uma pessoa, um zero à esquerda dentro de casa. Mulher é quem resolve tudo e muitas vezes problema, ele não toma uma posição, não toma nada, está entendendo? E quando ele faz isso, ele está pecando por omissão, porque ele tem o dever de cumprir o papel dele. Às vezes dentro de casa uma confusão maior do mundo e não é um para levantar, vai dizer, vamos parar com isso aqui. Não é verdade, meu pastor? Não é um para isso. Achando que deixando o circo pegar fogo, vai ficar livre de ser punido. Não, irmão. Nós temos o nosso papel. Deus deu o papel do homem e o papel da mulher. Então, Deus exige do homem maior responsabilidade, atribuindo-lhe o dever de cuidar do bem-estar espiritual, mental e físico da sua família. Então, o homem tem essa responsabilidade e o dever de cuidar do bem-estar da família, da espiritualidade da família, da mente, do físico da família, do povo, parte física, entendeu? A mulher às vezes adoece e o camarada não quer, eu não digo gastar, não quer investir um centavo, não é caro demais, entendeu? E há deles que quando é para eles, tudo é particular. Mas se for para a mulher, for para um filho, aí a coisa é outra. Então, todas essas coisas, irmãos, são importantes observar, porque quando elas não são obedecidas, vai começando a haver rachadura no lar, como uma represa que vai rachando e vai começando a sair, minar um pouquinho de água, pensar que não, rompe tudo, e depois que rompe, aí o prejuízo está feito, né? Então veja aí Efésios capítulo 6, versículo 4, por favor. Efésios 6 e 4. Pronto, olha aqui o que fala sobre os pais, o relacionamento aqui com os filhos, né? Ele diz assim, em Efésios 6 e 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quer dizer, a Bíblia recomenda que os pais não devem
irritar os seus filhos. Existem coisas que provocam ira nos filhos. Por exemplo, um abuso de autoridade do pai. Isso provoca ira no filho, ele passa dos seus limites. Um rigor excessivo na criação. Muita proibição, muita coisa. As imposições injustas com o filho. Então, bom é educar com brandura e com amor. Agora veja aí Efésios 5, 28 a 31, por favor. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma carne. Muito bem. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, que é um corpo só. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí veja como ele fala aqui, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, não é? E nós vamos convidar o irmão para a poesia, e depois a gente vai passar a casinha aqui, em nome do Senhor. Saúde a igreja na paz do Senhor. Antes de declamar, eu gostaria de deixar um versículo aqui para os irmãos. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma família bem-aventurada agrada muito a Jesus, recebe as suas bênçãos, está na paz e na luz. Filho que maltrata os pais, de Deus não tem o perdão, vai sofrer as consequências e não tem a salvação. Ame ao próximo e faça o bem, do jeito que a Bíblia diz. Tenha gratidão a Deus e seja um crente feliz. Se você está desesperado em uma estrada perdida, é com Salmo 34 que abre os caminhos da tua vida. Deus te concede milagre, te manda amor e luz. É a fonte que te ilumina e o caminho que te conduz. Se você se permitir e agradecer a Deus, virá para suas mãos tudo aquilo que é teu. Eu quero louvar Jesus com alegria e amor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti meu clamor. Quero a ti viver unido pela vida até o fim, que se torne assim verdade
não mais eu, mas Cristo em mim. Obrigado pela oportunidade. Os músicos, lá com a gente. Glória a Deus. Oi, vamos ficar em pé e convidar a nossa Janúbia para passar a casinha em nome do Senhor. Se alguém trouxe o seu pedido, vai colocar em nome de Jesus. Lá maior, irmão. Na família que não tenha paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, a mil desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda um aurel. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se une a família cristã. Em os lábios se ouvem a celeste canção, e acampados os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre é guardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Nosso Deus. Oi?
É aniversário seu, irmã? Que coisa boa. Vamos dizer assim, o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê muita saúde, muitos anos de vida, caminhando para esta casa. Já deu um beijo nela hoje, já? Pronto, esse aí esse é. Vai assim, muito bem, meu irmão. Aí tá certo, viu? Olha, ela confirmou. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te apresentar os pedidos que estão nesta casa, Senhor. Que esta noite seja noite de resposta, meu Deus. Noite de vitória. Que pedidos que foram colocados aqui sejam respondidos hoje, Pai. Nos leve em paz, Senhor, e nos dá uma noite de um sono reparador em nome de Jesus. Amém. Nosso co-pastor já desceu com a bênção, apóstolo. Aleluia. Curva vossas cabeças, irmãos, sob a orientação do pastor. E receba a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam...